Olá, conforme prometido, hoje nós vamos falar sobre a suspensão do contrato de trabalho, que é regulamentado pela MP 936. Ela deu origem ao Programa Emergencial de Emprego e Renda. O objetivo da medida provisória 936 é estabelecer regras para manter o emprego e a renda, e também para garantir que a atividade das empresas continue. Ela está trazendo a possibilidade do empregador suspender o contrato de trabalho dos seus empregados durante o estado de calamidade, ou seja, ele vai parar de trabalhar. Durante a suspensão do contrato, o empregado terá direito a receber uma espécie de seguro-desemprego do governo, garantindo assim uma renda mensal durante a suspensão do contrato. Por quanto tempo essa suspensão pode ocorrer? Ela pode ocorrer por até 60 dias, que poderá ser fracionado em 2 períodos de 30, ficando claro que durante a suspensão do contrato, o empregado não pode prestar nenhum tipo de serviço para o empregador. Para formalizar essa suspensão, é necessário comunicar ao empregado com antecedência mínima de 2 dias, ou seja, ele precisa concordar. É importante a gente saber que o empregado que está em acordo com a empresa para suspensão do contrato de trabalho, ele tem estabilidade nesse período. Ele tem estabilidade durante o período do acordo, mais o mesmo período após o término desse acordo. Ou seja, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho um empregado, eu vou fazer um acordo com ele de suspensão do contrato por 60 dias. Então, ele vai ter durante esses 60 dias a estabilidade e após o término desse acordo, ele tem mais 60 dias de estabilidade também. Como a gente pode fazer esse acordo de suspensão de trabalho? A MP, ela traz 2 possibilidades. Ela traz o acordo individual ou a negociação coletiva. Sobre o acordo individual, devemos ter muito cuidado, por alguns sindicatos já estão se posicionando contra a suspensão por acordo individual. Eles alegam que isso é contra a Constituição Federal, e isso quer dizer que a regra até pode ter uma discussão futura. Porém, nossa orientação é seguir a medida provisória com as informações que a gente tem neste momento. Então, vamos falar um pouquinho de cada acordo. O acordo individual ele pode ser feito nesses casos. A gente pode fazer um acordo individual para todos os empregados que recebam até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135. Também para os empregados que têm um nível superior mais um salário igual ou superior a R$ 12.202,12. Os empregados que não se enquadram nos requisitos mencionados só poderão ter a suspensão contratual através da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, ou seja, via sindical. É importante a gente saber que o acordo, mesmo ele sendo um acordo individual, ele deve ser enviado para o sindicato num prazo de 10 dias da assinatura do mesmo. Vamos dar um exemplo de tipo de acordo, então, como é que a gente pode fazer? Eu trouxe para vocês um exemplo de 2 exemplos de suspensão de contrato de trabalho. Nesse primeiro, o salário do colaborador é R$ 5.500 e aqui a gente tem a opção do acordo individual e acordo via sindicato. Como já está marcado aqui, a gente só pode fazer via sindicato. Por quê? Porque esse colaborador ele já recebe mais de 3 salários mínimos, mais de R$ 3.135. Então, somente via acordo. Agora, no segundo caso, o colaborador tem um salário de R$ 2.200, a gente pode fazer por acordo individual. Por quê? Porque neste caso ele não ganha os 3 salários mínimos, né? Ele ganha menos de 3 salários mínimos. Tá. Então, falando ainda de acordo, existem 2 possibilidades de cancelamento desse acordo, tá? Ele pode ser cancelado por término do decreto de calamidade, antecipação do término de acordo por opção do empregador. Então, a qualquer momento, o empregador ele tem essa opção de cancelar esse acordo. Porém, neste caso, ele deve comunicar ao empregado por escrito com 2 dias de antecedência.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre valores, como é que vai funcionar, qual a parte que a empresa vai pagar, qual a parte que o governo vai pagar em forma de benefícios, tá? Para a gente iniciar esse assunto, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ajudar na nossa resposta, o entendimento, tá? Então, se o empregador suspender o contrato do empregado, ele deverá pagar algum valor ao mesmo mensalmente durante a suspensão? Isso depende, tá? A gente vai ter a resposta depois que saber o enquadramento do faturamento dessa empresa em 2019. Então, vamos falar um pouquinho das empresas e seus faturamentos. A empresa que faturou até 4.800.000 em 2019 é opcional o pagamento de ajuda compensatória ao empregado. Ou seja, ela não precisa pagar nenhum valor ao colaborador e o benefício ele vai receber 100% por parte do governo. A empresa que faturou acima de 4.800.000 em 2019, ela deverá obrigatoriamente pagar 30% do valor do salário do colaborador. Ou seja, nesse caso a empresa paga 30% do salário e o governo paga 70% do seguro-desemprego, porque sempre quando a gente fala em benefício do governo é sobre o seguro-desemprego. Aqui também vale a gente falar que esse valor pago pela empresa, ela não é base para INSS, para FGTS e E. Mais adiante a gente vai ver como é que vai ficar essa situação, tá? Então vamos para mais uma pergunta. Qual o valor do benefício que o governo irá pagar para quem tiver a suspensão do contrato de trabalho? Algumas informações importantes aqui também. Como eu já falei, vale ressaltar que o benefício do governo é calculado sobre o valor mensal que seria devido do seguro-desemprego, conforme o cálculo efetuado em uma demissão. Então, primeiro a gente precisa saber qual é o valor do seguro-desemprego que esse colaborador tem direito. Tá? Existem 3 faixas de seguro-desemprego que são calculadas pela média salarial dos últimos 3 meses. Então, eu preciso dessas informações para saber quanto seria de direito de seguro-desemprego que essa pessoa teria, esse colaborador teria. Então, a gente vai definir a média salarial e vai enquadrar ele numa dessas 3 faixas. Dica: sobre seguro-desemprego não vamos falar muito, não vamos calcular. Vamos usar um link que está disponível na postagem do vídeo para calcular corretamente o valor do seguro-desemprego. Então, aí com o link vocês passam as informações, colocam as informações, então já vai saber o que seria de direito, de devido, né, do seguro-desemprego, aí aplica o percentual, fica mais fácil para a gente calcular. Vale ressaltar também que o empregador ele deve informar o Ministério da Economia em até 10 dias a contar do acordo. Por que eu trago essa informação, tá? Porque se o empregador ele perder esse prazo desses 10 dias para informar, ele fica obrigado a pagar esse benefício ao colaborador. Então, o colaborador perde o direito do benefício pelo governo e a empresa tem que fazer esse pagamento. O Ministério da Economia tem um prazo de 30 dias após a informação para efetuar o pagamento para o colaborador. Conforme a gente já comentou, o valor recebido como ajuda por parte da empresa para o colaborador e o benefício que o governo vai pagar não são de forma indenizatória, ou seja, esses valores não são base para IR, para INSS, para FGTS. Neste caso, a gente orienta o colaborador a pagar um valor de previdência complementar. Tá? Agora, com todas essas informações, então vamos aos exemplos para a gente saber como é que vai ficar os cálculos, tá? Deixa eu ficar aqui para a gente enxergar bem. Então, esse primeiro exemplo, a gente vai falar das empresas que faturam até 4 milhões e que faturaram até 4.800.000 em 2019. E o empregado irá receber 100% do seguro-desemprego. Aqui a gente tem 2 exemplos, mas vamos focar no primeiro, tá? Então, exemplo 1. O salário do colaborador é R$ 4.500. A empresa que ele trabalha faturou até 4.800.000 em 2019. Então, neste caso, a parte da empresa é 0. E por parte do governo, ele vai receber 100% do seguro-desemprego, que aqui daria o valor de R$ 1.813,03. Aí a gente pergunta, Silvana, mas como é que tu chegou a esse valor por parte do governo? Aqui a gente fez
toda aquela parte do seguro-desemprego. A gente calculou os 3 últimos salários deles para saber a média salarial, enquadrou ele na faixa, ele ficou na faixa 3. Então, a faixa 3, o valor do seguro-desemprego é esse aqui, 1.813,03, e por a empresa faturar até 4 milhões e 800 mil em 2019, ele tem direito a 100% do seguro-desemprego. Tá? Esse aqui é o primeiro caso. Agora vamos para o caso, vamos fazer um resumo então desse primeiro para a gente passar para o segundo. Resumindo então, um empregado que tem um salário de 4.500 irá receber mensalmente durante a suspensão do contrato o valor de 1.813,03 apenas. Tá? Nesse caso é porque a empresa faturou até 4 milhões e 800 mil em 2019. Tá? Então esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo tipo de benefício. Esse segundo tipo vai para as empresas que faturou acima de 4 milhões e 800 mil em 2019. Então aqui é até 4 milhões e 800 mil em 2019 e aqui acima de 4 milhões e 800 mil em 2019, tá? Parte da empresa, como a gente já comentou, neste caso dessas empresas, ela tem obrigatoriedade de pagar 30% do salário do colaborador. Ou seja, a gente está fazendo uma simulação num salário de 4.500. 30% do salário do empregado é 1.350 com 00, é 30%. Isso ele vai receber, não vai ter nenhum desconto, porque não é de forma indenizatória. E ele vai receber a segunda parte pelo governo. Então aqui a gente vai fazer a média salarial dele, vai enquadrar ele na faixa, que a gente sabe que é a faixa 3, que o valor é 1.813,03, porém, como ele já recebeu 30% do salário, ele vai receber somente 70% do seguro-desemprego. Então o cálculo aqui é 1.813,03 vezes 70% do seguro, que ele vai ter um benefício do governo de 1.269,12. Então vamos resumir esse exemplo aqui. Esse empregado que tem um salário de 4.500, no caso de uma empresa que fatura mais de 4 milhões e 800 mil em 2019, ele vai receber um total de 2.619,12, que é a soma da parte da empresa com a parte do governo. Então ele teria no início, né? Fora esse decreto, ele recebia, fora a MP, ele recebia 4.500 e agora ele vai receber 2.619,12 apenas, tá? Então aqui serve para a gente ver a diferença, né, do enquadramento da empresa e a diferença do salário que o colaborador recebia e agora vai receber. Sobre valores e pagamento, vale a gente então passar mais uma informação para o empregador. Todos os benefícios deverão ser mantidos, independente da suspensão de contrato. Então, na suspensão, a empresa pode ser beneficiada do benefício do governo, porém, ele tem que manter os benefícios do colaborador. A MP, ela não esclarece, ela não dizia especificamente quais benefícios, ela só diz benefício. Então, a nossa orientação, o nosso entendimento, que ele deve manter o vale alimentação, refeição, assistência médica. Ele pode deixar de pagar o vale transporte porque não é necessário, já que o mesmo não está se deslocando ao trabalho. Então, pessoal, sobre a suspensão do contrato, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero ter ajudado. A gente fica à disposição por mais esclarecimento, por dúvidas, podem nos passar. A gente sabe que é um assunto bastante informações. Ele é bem polêmico, assim, tem várias variáveis que a gente tem que observar para poder dar uma resposta correta para o colaborador e para a empresa também, mas a gente fica à disposição.